Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Neste vídeo eu quero estar falando de um assunto muito importante. Assunto esse que está atrelado diretamente à sua salvação. Portanto, se você crer em o nome do Senhor Jesus, se você acredita que o Senhor Jesus vai vir buscar um povo separado, um povo santo, o seu povo, e você quer estar dentro ou incluído dentre esse povo, é bom que você assista esse vídeo, não só assista esse vídeo, mas dando toda atenção e depois comparando com a palavra de Deus, com a Bíblia. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário para ajudar o YouTube a divulgar o nosso canal e junto assim, obviamente, o nosso conteúdo, levando assim a mensagem do reino. E já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. O assunto que eu quero estar falando nesse vídeo é a respeito dos pastores. Porque até onde eu percebo, muitas pessoas, estou me referindo àquelas pessoas que estão dentro das igrejas, elas não compreenderam a importância do pastor, o propósito do pastor e até que ponto essa coligação, essa ligação entre Jesus, o pastor e o povo que é o corpo de Cristo, o pastor que é uma repetição de Cristo, que é o cabeça da igreja. Porque tudo aquilo que é espiritual tem o seu representante físico. É o Deus conosco, é o Emanuel. O Senhor Deus sempre existiu, o Senhor Jesus sempre existiu desde a fundação do mundo, assim como todos nós, segundo a Bíblia, porque Deus já nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santo e irrepreensível em Cristo. Nem tanto mesmo Deus já existindo em Jesus, a salvação não pôde ser concluída até que Jesus se humanizasse, até que a palavra viva se humanizasse. E assim o Verbo se fez carne. E o Verbo feito carne, o Emanuel, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele disse: vinde a mim, é o mesmo que vir ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe, disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém, vinde a mim. Chegando até a mim é o mesmo que chegar até o Pai. Eu sou a porta. E o escritor de Hebreus, ali no verso 5 e 6, onde ele explica a respeito da obediência ao pastor, da importância do pastor, é na continuação, no verso 8 de Hebreus 13, que está escrito: o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Senhor Jesus que Hebreus está se referindo, aquele que está com o corpo físico, é aqueles que o Senhor Jesus enviou com o propósito de ser a parte humanizada dele próprio, que é o cabeça, que está sentado à direita de Deus Pai, nos representando na nossa posição de ser maior do que todos os nomes que se nomeiam, dentre ele o anticristo. E é aqui que você precisa entender que o que vencerá o mundo, o que vencerá o anticristo, não é a nossa religiosidade, é a nossa representatividade. A partir do momento que nós estamos conectados ao corpo de Cristo, nós estamos acima de todo o principado, nós estamos acima de toda a potestade. Todo o poder foi me dado nos céus da terra.
E é essa posição que retém o anticristo, ou seja, que impede que o anticristo o governe. Porque o anticristo não pode governar ou exercer domínio sobre os que estão em Cristo. Porque os que estão em Cristo estão acima dele. Deus não permite quebrar hierarquia. Ali em Apocalipse 11, aonde o anjo do Senhor recebeu uma vara de medir, e o anjo com uma vara de medir, mediu o altar e mediu o átrio. O altar é a igreja, o átrio é o sistema, incluído as pessoas que estão dentro da igreja, mas não entenderam esse ponto que nós estamos revelando aqui. Enquanto que ao átrio foi entregue ao anticristo, o altar não foi entregue ao anticristo, porque o altar é o corpo de Cristo. E a condição para você ser corpo de Cristo é que você esteja conectado pelo vínculo do Espírito e na comunhão dos santos, debaixo da autoridade de um pastor. Porque o pastor é o cabeça da igreja. Aquilo que Jesus é sentado lá nas regiões celestiais, que é onde está o registro da nossa cidadania, da nossa posição em Cristo, da nossa posição de autoridade, e o céu faz valer a partir do momento que alguma força, alguém queira quebrar ou desconsiderar esse princípio, o céu age. Porém, no tocante ao mundo físico, o Senhor Jesus está como cabeça a partir através da figura do pastor. Então, comunhão ou o contrário de comunhão é medido a partir e através do vínculo do membro com o pastor. Os membros são como membros de um corpo humano, enquanto que o pastor é o cabeça desse corpo humano. Você sabe que há possibilidade de pessoas sobreviverem faltando membro. Inclusive o Senhor Jesus disse, se porventura o teu olho faz te pecar, é melhor que você arranque fora, porque é melhor entrar com a alma, com o corpo faltando o membro, do que o membro fazer com que você perca toda a salvação. O mesmo princípio se usou, a mesma figura se usou no tocante ao braço. Agora, no tocante à cabeça, você não tem como, você nunca viu um corpo sem cabeça. Você pode ver um ser humano sem algum membro, mas sem cabeça não há. Isso é para você entender a importância. O relacionamento entre Deus, a igreja, Jesus e a igreja, segue os mesmos princípios de um marido e uma esposa. Enquanto que a mulher, a ordem foi obedecer em vossos maridos, porque ele é o cabeça. Ao marido está escrito, marido, amai as suas esposas, como Cristo amou a igreja. O mesmo princípio se aplica no tocante pastor e membros. Se está escrito em Hebreus, membros, obedeçam vossos pastores, porque ele vela pelas vossas almas. Está escrito que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então é necessário que nós entendamos sobre esse ponto. Repito, se nós de fato acreditamos na nossa salvação, esperamos o Senhor Jesus, para que nós não sejamos surpreendidos negativamente. Porque quando você entende esse vínculo, usando esse mesmo princípio da esposa com o esposo, te ajuda a entender. Isto porque nós estamos nos últimos dias. A igreja tem que ser preparada para o arrebatamento. E é nos últimos dias
que não só Paulo, mas todos os apóstolos alertaram para a tão grande oposição, né? Apostasia do anticristo, do sistema, contra a igreja. Então a gente precisa trazer luz para aqueles que são de fato temente a Deus. Saiba como se posicionar ou posicionarem para não perder a sua salvação. Se é verdade que existe muitos homens que estão como pastores, mas são lobos. Agora, você precisa ir além. Toda a palavra, toda a Bíblia for escrita, você deve se posicionar pelo lado positivo, nunca pelo lado negativo, senão você nunca vai gerar fé. Você nunca vai ter, nunca vai ter a paz, nunca vai ter a calma. É bem verdade que existe lobos vestidos em pele de ovelha. Mas os pastores não tem nada a ver com isso. Os pastores de Deus não tem nada a ver com isso. Vocês precisam entender esse ponto. Digo isso para esclarecer o seguinte. Hoje, tudo que é apostasia, todo mecanismo que o anticristo tem em suas mãos para deturbar, para apagar pontos importantes, para desconstruir fundamentos e princípios, dentre eles o pastor. Então, todo esse mecanismo foi potencializado com as redes sociais. E uma pessoa comum, ele não tem a menor condição, a menor possibilidade de identificar. Na verdade, nem o pastor com a sua sabedoria humana, mas por causa do chamado. Isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. Eu ouvi uma mensagem de alguém e até a princípio eu vejo muito fundamento. Moralmente, eticamente, está tudo tudo enquadrado dentro do que se espera. Mas depois, por causa do meu chamado, o Espírito Santo fala comigo que aquela pessoa não está a serviço de Deus. Jamais eu descobriria isto com a minha própria sabedoria. E isto acontece por causa que Deus, a partir através de Jesus, delegou autoridade àquela pessoa, aquele pastor. Que, portanto, essa responsabilidade vai ser prestada conta. Então, pelo fato de o Senhor Jesus ter dado responsabilidade para aquele pastor, e aquele pastor é temente a Deus, ele não se apoiou em sabedoria humana, em sabedoria desse mundo, como Paulo disse. Se a sabedoria desse mundo servisse para entender as coisas do reino de Deus, não tinham matado o próprio Jesus, porque Deus chamou as pessoas simples, dentre os apóstolos, não tinha um teólogo, não tinha um homem letrado, o único que tinha era Paulo, mas ele fez questão de dizer, olha, isso eu abandonei como se abandona uma roupa velha, não me apoiei nisto, mas eu não vim ter com vocês com palavra de sabedoria humana, eu vim ter com vocês com o evangelho, que é o poder de Deus. Paulo, Pedro e todos os outros apóstolos. Então jamais uma pessoa natural com conhecimentos humanos terá capacidade de identificar um do outro. Não tem essa capacidade. Mas por causa da responsabilidade que Deus deu, a partir através dessa responsabilidade vai ser prestado conta, que é aqui que se estende aos membros. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Mateus, a partir do capítulo 24 e o verso 31. Te ajudará a entender o que eu estou revelando para você. Assim está escrito. Deixa eu caçar aqui primeiro. Assim está escrito. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, grande som de trombeta.
os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Algumas versões tem da terra, a minha está do céu. Então veja só. Antes daquele grande dia, quando o sol escurecerá, quando a igreja será tirada do sistema, para que o anticristo possa estar assumindo durante 3 anos e meio o seu governo. Antes disso, o Senhor Jesus dará ordem aos seus anjos para juntar a igreja dos quatro cantos da terra. Quem é esse anjo que o qual o Senhor Jesus está se referindo? Você acha que é um anjo no seu estado original, sem carne, sem sangue? Não, porque não foi dado esse direito, essa autoridade ao anjo, porque quebraria assim o princípio de Deus. O céu está o Senhor Deus, o céu pertence a Deus e seus poderes celestiais, mas a terra Deus entregou aos filhos dos homens. Então, esses anjos aqui são pastores. Isto é confirmado quando o Senhor Jesus, lá nas cartas que ele enviou às igrejas, o Senhor Jesus enviou as suas cartas aos anjos das igrejas, que também não são anjos no seu estado original. São pastores, são homens que receberam o chamado. Então o Senhor Jesus falou a respeito de anjo aqui, em Mateus 24, quando ele estava no seu corpo, com um corpo natural, com carne e sangue. Ele falou no começo da carta de Apocalipse, como também falou as últimas palavras que ele falou em Apocalipse 22, no tocante aos anjos. Apocalipse 22, o verso 16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, estrelas, anjos, ambos estão se referindo também, ou inclui também, a igreja, as autoridades espirituais, os pastores. Então voltando para a apostasia dos últimos dias, para você entender, levando em consideração o mesmo princípio que se aplica no tocante ao marido e à esposa, também se aplicará no tocante ao relacionamento da igreja com o pastor. Então, a apostasia da qual Pedro, Paulo falaram, naquela época era criança em comparação com o que se tem hoje, porque a internet potencializou, levou para outro nível. Então, há muitos falsos profetas, há muitos enganadores, que moralmente eles se enquadram e eles despertam ou aguçam interesses desse mundo com propriedade, com autoridade. Mas sutilmente eles desconstroem todos os fundamentos do reino celestial, porque o reino deles são deste mundo. E uma pessoa comum não tem como separar um do outro. E eles são muito. Tem verdade que também existe os de Deus. E esses que são de Deus, eles podem até cooperar uns para com os outros, a partir através de informações reveladoras a respeito do reino do céu. Mas aquele que é de Deus, que está na internet, ele não estará lá diante do tribunal de Cristo como juiz daqueles que ouviram, ainda que seja a mais genuína das verdades dele.
Mas ele não será juiz e nem pastor daqueles que ouvem à distância. Por quê? Porque para ele ser pastor tem que estar de corpo presente. É o vínculo do sangue, o vínculo do humano. Porque são três o que testifica no céu: o Pai, o Filho e o Espírito. Porém, aqui na terra são três: o Espírito, que é o mesmo que está no céu, e a partir daí, o sangue e a água. Portanto, aquele pregador, aquela pessoa que prega à distância, e a pessoa que ouve não está no vínculo afetivo, no vínculo de pastor e ovelha, este não será pastor, ele não estará lá. O que vai estar lá é o pastor presente, é o pastor de carne e sangue, porque se completa os três testemunhos. Lembra dos falsos profetas, dos anticristos, surgirão muitos. Novamente, eu vou fazer uma ponte usando o mesmo princípio entre o esposo e a esposa. O casal, marido, esposa. A esposa precisa obedecer o seu marido. Por sua vez, o marido precisa, se for preciso, dar a vida pela sua esposa. O marido, como está escrito na Bíblia, é o salvador da esposa, porque ele é o cabeça da esposa, ele que irá apresentar a sua esposa ao céu, assim como o pastor irá apresentar o seu rebanho ao Senhor. Então, quando o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos para juntar a igreja dos quatro cantos da terra, a pessoa não tem afinidade com o seu pastor, que fazer a ponte com a mulher seria o mesmo. O marido tem uma direção para a sua família. Ela está muito mais conectada, inserida, ela está muito mais afinada com as diretrizes, com as direções, com os costumes do vizinho do que com o marido. Eu lhe pergunto, tem sentido uma coisa dessa? Não tem. Sendo este o mesmo princípio que existe entre marido e esposa, pastor e ovelha e rebanho, porque a Bíblia afirma, quando o Senhor Deus dará ordem a seu pastor, ao seu anjo, para juntar os escolhidos, o povo de Deus, dos quatro cantos da terra, para tirar do sistema, porque o anticristo irá se manifestar em seguida, o pastor pode falar o tanto que ele quiser falar, que aquele que tem mais conexão com o pastor da internet, ele não vai ouvir, ele não vai compreender, porque ele está desconectado, porque ele quebrou o vínculo da intimidade, o vínculo do Espírito. São dois testemunhos o tempo todo. O vínculo do Espírito e a comunhão dos santos. Então é necessário que nós nos ajustamos e nos adequamos, nos fortalecemos o nosso zelo, se é que nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Nós sabemos que até mesmo o corpo humano, por exemplo, se porventura eu perdesse um dedo, o meu corpo ia sentir a perda do meu dedo, mas o meu corpo iria se adaptar sem o meu dedo, mas o meu dedo, ele iria morrer, porque ele está desconectado. Lembra que o Senhor Jesus usou a parábola da árvore? Todo galho que não está conectado, que não dá fruto, esse galho é cortado. O Senhor Jesus falou isso para que os judeus pudessem ter uma luz, ter uma compreensão, para saber lidar com essas situações. Mas suponhamos que eu quisesse fazer um implante, aí eu pegasse o dedo de outra pessoa e colocasse aqui.
Você sabe que quando é feito o transplante de doações de órgão, não é qualquer órgão. Há um processo, não sou médico, não entendo nada disso, mas isso que eu estou falando não é segredo para ninguém. Todos sabemos que não é só pegar um órgão e implantar, porque o corpo vai rejeitar. Então os membros, eles precisam estar nessa conexão, nessa afinidade, porque tem a mesma analogia que um corpo humano. Para ele fazer parte, porque as diretrizes que vêm porque a diretriz que vem para aquele corpo a partir através do cabeça, que é o pastor, ela é única. A igreja do Senhor Jesus, ela é um mecanismo no mundo inteiro, complexo. Talvez só iremos entender uma outra quando chegar do outro lado. Mas cada uma das partes da igreja, que é esse mecanismo, tem um propósito estabelecido pelo cabeça da igreja, que é Cristo, para fazer todo o sistema funcionar. Esse mesmo mecanismo é aplicado no corpo da igreja. O mesmo mecanismo do nosso corpo é aplicado no corpo da igreja. Então cada membro está inserido em determinada posição. Ele é único, ele é exclusivo ali. Então há uma compatibilidade que vem diretamente a partir através do cabeça para ele. É por isso o alerta que o Espírito Santo dá à igreja. Nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, ou esfriaria. De muitos, mas nem todos, porque a igreja mesmo não pode esfriar. Mesmo no que diz respeito ao corpo da igreja, o mecanismo da igreja está espalhado no mundo inteiro, e ao usar a internet ajuda os que são com informações do reino, mas do tocante ao membro, ele precisa estar afinado com a sua igreja. Ele não pode produzir um testemunho de mais afetividade, de mais reverência, de mais dedicação, de mais obediência a qualquer outro, porque isto é infidelidade. A mesma coisa se uma esposa fizesse isso. O marido chega em casa, cadê a esposa? Ah, ela foi ali, porque o vizinho falou que precisava dela tal hora. Para aí, que negócio é esse? Tem sentido? Não tem sentido. No tocante à igreja é a mesma coisa. Por sua vez, os pastores, eles precisam entender, a igreja não pertence ao pastor. No caso da parábola de Ezequiel, que Jesus repetiu, o falso pastor domina a igreja com rigor, mas não cura as doentes, não busca as fracas. Então acredito eu que nos últimos dias, igreja e pastor precisam se juntarem, precisam se adequarem. Enquanto que o propósito do pastor é pregar essas verdades, trazer luz para a igreja, porque a igreja também, assim como o filho não pertence ao pai, aos membros, não pertence ao pastor, mas é o pai que vai prestar conta do filho. Filho, obedeça aos vossos pais para que vivam. É o primeiro dos mandamentos que diz respeito diretamente com a vida. Tudo que o pastor pode fazer é trazer consciência, é trazer luz e esperar que os que são de Deus façam por obediência, porque não é por força e nem por violência. Nós somos livres, mas é necessário que, em primeiro lugar, nós buscamos o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão secundárias. E esse primeiro lugar, a primeira responsabilidade de uma esposa é para com seu esposo. A primeira responsabilidade do esposo é para com a sua esposa. A primeira responsabilidade de um membro é com sua igreja local. É com seu pastor. A primeira responsabilidade de um pastor é com seus membros. É responsabilidade mútua. Por quê? Porque no dia do juízo vai estar lá pastor e membros. Mas aí,
Quem será o pastor de muitos membros? Porque ele não sabe. E aí, a confusão está feita, não é? Então, para evitar isso, é que você precisa dar uma atenção sobre esses assuntos. E se você deseja saber mais sobre esse assunto, e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.